Essa aqui é a máquina 1515, né, também chamada de Baby Flex, né, duas bandejas. A gente acabou de tirar ela da caixa, agora a gente vai desembalar ela, tá? Vou pegar o estilete aqui e vou cortar o plástico bolha para poder tirar ela da embalagem. Se você estiver passando, se você for usar estilete, só cuidado para o estilete não pegar no painel, não pegar em cabo, cuidado para você não se machucar. Muito cuidado aqui com o canto do painel, né? Vou tirar aqui o... Esse aqui é um pé de apoio, tá? E você vai utilizar ele quando você adquirir, por exemplo, um acessório que é chamado de bandeja A4. Então, para a máquina deslizar até o final e não tombar, você vai utilizar essa peça aqui que a gente vai mostrar posteriormente como instalar ela. Aí, a gente terminou de desembalar, tá aqui a máquina, né? E a gente agora vai ligar na tomada. Antes, vou mostrar algumas coisas aqui, ó. Esse aqui é o botão de acionamento do timer, tá? É ele que você vai utilizar para começar a contar o tempo, tá? Esse aqui é o conector da resistência, tá? Ele é dessa forma aqui porque você pode adquirir outros acessórios para trabalhar com a máquina, tá? A gente chama isso de conector mic também. Repara que ele tem um desenho aqui, ó, para encaixar no encaixe único ali. Tá? Então, quando você for conectar algum outro acessório, preste bem atenção nesse detalhe para você não acabar quebrando ele ou não ligar errado. Agora que a gente já desembalou a máquina, já falou dela, né? A gente já sabe que ela é modelo swing. Swing é quando você tem, né, essa meia lua aqui, né? Você movimenta dessa forma a máquina, né? E a gente vai conectá-la agora na tomada. Antes de conectar na tomada, né, verifica a tensão da sua rede. No caso, essa aqui é uma máquina 110, tá? Então a gente vai conectar numa rede 110. Esse aqui é o plug da tomada, tá? Repara que ele tem 3 pinos. Então o pino central é o pino de aterramento. É indispensável o uso dele, tá? Para sua proteção e para a proteção do equipamento, tá? Então a gente vai conectar na tomada e vamos ligar a prensa. Não faça utilização de Benjamin, o conector esteiro, Bob Esponja, nada disso para evitar mau contato, tá bom? A gente vai girar aqui a chave liga e desliga da máquina, tá? Ela está na posição desliga, vai girar para a posição liga, tá? Aqui a gente tem o informativo de temperatura atual, no caso aqui ela está em 12 graus, né? Vai começar a aquecer. Esse aqui embaixo, 0.25, é o tempo que está programado, ou seja, está programado para trabalhar com 25 segundos. Esse S1 que está aceso aqui, indica que ela está em aquecimento, tá? Quando a gente baixar ela para ela contar, né, a gente vai acionar o botão do timer aqui. Só pulsar ele uma vez. Você vai notar que no painel vai acender o S2, que significa que o temporizador está ligado. E ele vai contar de forma decrescente, até chegar em 0. Zerou, tá? Ele está dando um alarme aqui que está pronto, né? A gente vai destravar a máquina agora. Cada vez que você deixa ela contar o tempo todo, que ela conta o tempo e zera, ela vai gerar um ciclo de produção, tá? Quer dizer, ela cria um contador de produção. Para você acessar ele, você aperta uma vez esse botão F, tá? Então, ó, como ela contabilizou uma peça ali, ó. Cada vez que o ciclo zerar, ela vai contabilizar uma peça. Se eu desligar a máquina, ela vai zerar esse contador. Bom, nossa prensa está ligada, está em aquecimento, ela já está agora em 40 graus, tá? Ela vai levar aproximadamente aí de 15 a 20 minutos para alcançar a temperatura de trabalho.
E como é que a gente faz para programar essa temperatura? A gente tem aqui o botão PGM, tá? Eu vou pressionar ele uma vez, ó, e eu tenho aqui SPT, que é o Set Point de temperatura. Eu vou usar a seta para baixo ou seta para cima para chegar na temperatura que eu desejo, tá? E depois que eu conseguir esse valor, eu vou pressionar o botão PGM para ele gravar essa informação. Agora está escrito aqui TPO, que é o tempo, tá? Tá 25 segundos. Eu também posso diminuir ou aumentar usando as setas, tá? Novamente eu pressiono o PGM para ele gravar essa informação. Tá? Então ela está em aquecimento a 48 graus. A gente vai aguardar agora ela chegar na temperatura para começar o trabalho. O que você pode fazer antes dela chegar nos 200 graus, no caso que é o que a gente programou aqui, é fazer o pré-aquecimento das bases de silicone, tá? Então, o que a gente vai fazer? Quando a máquina estiver aproximadamente a 190 graus, a gente vai baixar ela aqui, tá? Não precisa travar. E vai contar o tempo aqui. Vai deixar ela zerar. Quando ela zerar, a gente vai levantar ela aqui, vai vir para o outro lado e vai fazer a mesma coisa, até ela equalizar nos 200 graus. Tá? Ou seja, você vai bater aproximadamente 4 vezes aqui e 4 vezes aqui. Já vai ser o suficiente para começar os trabalhos. Bom, nossa máquina já chegou na temperatura, tá? 200 graus, 25 segundos. Nós já fizemos o pré-aquecimento várias vezes, né, das bases, né? Então as duas bases estão bem quentes, né? Vou falar agora sobre a regulagem de pressão da máquina, que é esse manípulo, tá? Que é encontrado aqui na parte superior aqui, tá? No pescoço dela. Aqui você vai aumentar ou diminuir a pressão de acordo com o material que você for fazer, né? Que você for estar estampando. Então, vamos lá. Ela é uma máquina que você não precisa colocar muita pressão para trabalhar, ainda mais quando você for sublimar tecido, tá? Não exige muita pressão. Ela aqui está com a pressão baixa, tá? Por quê? Se eu aumentar muito a pressão, tem duas coisas que podem acontecer. Uma delas é sombrear a sublimação que eu estou fazendo. E a outra coisa é que, como ela vai esmagar muito a trama do tecido, pode ficar fraca a cor em vez de ficar forte, tá? Então, aqui, ó, vou reduzir um pouco a pressão, porque eu estou achando que ela está um pouco alta. Ó, eu tenho que conseguir acionar a máquina com uma mão só, tá? Ó. Já está regulada a pressão dela. Se eu for estampar um objeto que tem uma espessura maior, aí eu vou diminuir mais a pressão ainda para eu poder prensar em cima dele. Tá? Então aqui ela já está pronta para trabalhar. Nós temos aqui um pedaço de tecido de poliéster que a gente cortou, né? A gente vai estampar ele. Então, eu coloquei ele aqui sobre a base de silicone, né? Do outro lado eu também já coloquei. Eu vou vir aqui e vou fazer esse procedimento aqui que a gente chama de pré-encolhimento do tecido, né? Que é tirar a umidade do tecido antes de estampar. Você não precisa fazer pressão não, só encostar mesmo a chapa de aquecimento no tecido, tá? Eu estou aqui com alguns desenhos que a gente imprimiu, tá? Uma impressora com tinta sublimática. Quando você for fazer a impressão do desenho na impressora, né, com tinta sublimática, você tem que espelhar a imagem. Ou seja, se eu quero que esse rosto aqui fique desse lado, eu tenho que imprimir ele espelhado, tá? Principalmente porque se tiver algum texto aqui, se ele não tiver espelhado, quando eu fizer a sublimação, ele vai ficar com a escrita ao contrário. Por isso que você faz esse procedimento na hora que você vai fazer a impressão. Vou colocar aqui essa imagem aqui, né? Vou trazer a prensa bandeja até aqui, tá? O desenho, inclusive, está um pouco maior que a máquina, justamente para a gente mostrar os limites dela, tá? Vou colocar a imagem aqui. Vou segurar aqui, ó. Aí eu vou pressionar o botão aqui do timer e ela vai começar a contar o tempo. Enquanto esse lado aqui está fazendo a sublimação, eu já posso alimentar o outro lado, colocando o tecido e posicionando a estampa em cima dele. Do outro lado a gente vai estampar essa flor aqui, deixar ela preparada ali. Tá pronta, ela deu o bip. Vou destravar ela aqui, vou trazer para cá, vou fazer o mesmo processo aqui.
Pode observar que a tonalidade está igual em todos os pontos, né? Você não tem uma diferença de cor, está perfeito. E você pode ver que ela demarcou bem a área de estampa dela, a área máxima, ou seja, em qualquer ponto da bandeja dela você tem a mesma qualidade. Terminou aqui. Vou tirar o papel. Agora, uma coisa que é muito importante você saber é, quando você vai, vou tirar o tecido aqui, quando você vai destravar a máquina, é bom você sempre destravar ela devagar, tá? Porque se eu destravar ela rápido, pode acontecer um efeito chamado de vácuo, né? Onde ela pode movimentar o papel sobre o tecido e nesse momento a tinta ela está em forma de gás, ela pode ir para o lado e pode causar uma sombra. Então sempre que você for destravar a máquina, destrava ela de forma lenta, com cuidado, tá? Dessa forma aqui. Eu estou com a máquina programada a 155 graus, tá? Ela está a 156, o que eu vou fazer aqui? Eu quero te mostrar o controle de temperatura, então eu vou programar para 158. Durante o funcionamento da sua máquina, você vai notar o S1 acendendo e apagando várias vezes. Ele é um indicativo de que a máquina está ligando ou desligando a resistência. Quando o S1 está aceso, significa que a resistência está energizada e nesse momento a máquina está em aquecimento, tá? Quando ele desliga, é porque o controlador está fazendo o trabalho de controlar a temperatura. Então ele vai ligar e desligar várias vezes durante o processo. Então você sempre vai notar, né, que a máquina vai dar esses pulsos ali, o S1 vai acender e apagar. E você vai notar também, né, ela está programada a 158, mas está a 162. Por quê? Quando a prensa está em aquecimento, a resistência fica muito incandescente, tá? E com isso, ela continua irradiando temperatura mesmo depois do controlador ter desligado a resistência. Isso não é ruim, porque você vai precisar de temperatura para fazer o pré-aquecimento, né, que é aquecer a base de silicone da sua máquina, tá? Uma vez que a máquina esteja, né, em processo de trabalho contínuo, né, está estampando uma peça, outra, você vai notar que ela vai ficar equalizada. Sempre que você finalizar os seus trabalhos, desliga a chave da máquina e deixa ela esfriando nessa posição, tá? Independente dela estar desse lado ou daquele lado, tá? Não é legal você deixar ela esfriando fechado, tá? Porque isso aí pode deteriorar o silicone. Mesmo ele sendo um material que suporta alta temperatura, pode deteriorar ele, tá? E de preferência sempre remova da tomada quando você não for ficar no ambiente. Então, esse aqui é o suporte, né, um pé adicional que vai junto com a sua máquina. Para o caso de futuramente você adquirir um conjunto de bandeja A4, né? Então o conjunto de bandeja A4 vai necessitar que você tenha um suporte adicional aqui, para que quando você girar a máquina ela não tombe, né, para o lado. Então a gente vai instalar ele aqui, já vem com os dois parafusos, vou precisar de uma chave Phillips, tá? Então eu vou instalar ele aqui. Você vai alinhar ele com a mesa, tá? Ele tem uma furação com uma folga para você poder fazer o ajuste na mesa onde você está trabalhando com a sua máquina aí. Então, vou firmar ele aqui, fazer ele dar o apoio e vou apertar. Não precisa apertar muito não, que é só um pé de apoio mesmo. Está instalado. Uma vez por semana ou a cada 2 semanas, dependendo do uso que você tiver da sua máquina, se você utilizá-la muito, uma vez por semana. Você vai lubrificar essas partes móveis aqui, essas articulações da máquina, tá? No caso aqui a gente está usando um óleo comum, tá? Óleo para lubrificação comum. Você pode utilizar óleo de máquina, você pode utilizar graxa, né? Desde que em pequenas quantidades, tá? Então aqui, ó. Passei um pouquinho de óleo só e vou passar um pouquinho aqui nas articulações. Uma gotinha aqui.
Uma gotinha aqui. Uma aqui. Uma aqui em cima, ó. Somente para lubrificar mesmo. E uma aqui onde está o guia da máquina. Você pode estar utilizando graxa também. Por que a gente não coloca muito óleo? Para que ele não acabe escorrendo e desça aqui para a bandeja para não manchar ela, tá bom? Agora a gente vai mostrar como que você remove o seu acessório, né, sua bandeja, para trocar por um ou outro acessório caso você venha adquirir uma, tá? Primeira coisa, a máquina precisa estar fria, tá? E fora da tomada. Então vamos começar removendo o conector marca aqui, ó. Rodar esse anel aqui de trava, né? Até ele destravar todo e sair. Ó, tá vendo? Ele tá livre aqui. Puxa o conector marca, tá? Tá desencaixado. Aí, ó, nós vamos travar ela aqui embaixo e vamos rodar esses dois manípulos aqui, ó. Retirar aqui. Aqui uma peça. Aqui outra peça. Repara que tem uma arruela de cada lado, tá? Essas arruelas você vai transferir para o próximo acessório que você for instalar. Então, feito isso, nós levantamos aqui o braço. O acessório está solto, pronto para você instalar outro. Tá? Agora nós vamos mostrar como que você troca o acessório da sua máquina. Como você sabe, a máquina chama-se Baby Flex, então você pode usar ela para instalar outros acessórios, caneca, uma bandeja 4, né? Então a gente vai mostrar aqui como é que você faz para trocar. Primeiro, sua máquina precisa estar desligada, tá? Fora da tomada de preferência e fria, tá? Feito isso, você vai remover aqui o conector mic, então vamos soltar ele aqui, ó. Pegar a arruela dele aqui, ó, de travamento, vamos girar ela sentido anti-horário até ele sair, tá vendo, ó? Já saiu, agora vamos desconectar ele aqui, tá? Tá solto. Feito isso, né, nós vamos travar ela aqui e vamos soltar os dois manípulos de pressão, ó. Ele vai ser um pouquinho pesado para você destravar, tá? Aqui, vamos soltar o outro. Tem as duas arruelas aqui, elas vão ficar aqui porque quando você colocar outro acessório elas precisam estar aqui. Ó, agora a gente vai destravar o braço dela, levantar, pronto. O acessório já está solto aqui, tá? Feito isso, você vai remover a bandeja inferior, tá? Vamos virar ela aqui, para você ver como é que é por baixo dela. Nós tombamos a máquina aqui, né? E agora com uma chave Phillips, nós vamos remover a base dela, ó. É claro que eu já deixei previamente mais solto aqui. Normalmente ela é mais apertada, tá? Eu tô usando essa luva aqui porque quando eu tirei o acessório, ele estava quente ainda, tá? Pronto, a gente removeu a base e aí você pode instalar a nova base aqui, seja ela do modelo A4 ou a base que segura o suporte para resistência cilíndrica, tá? Então vamos lá, pessoal, a gente já tirou o acessório, mostrou como é que tira ele, né? Agora a gente vai mostrar como alinhar ele de volta. Então a gente parafusou ele aqui, não está apertado porque ele não está alinhado, tá? Vou levantar a máquina aqui, tá? E vou mostrar como nós vamos fazer o alinhamento. Então nós vamos voltar com a bandeja de aquecimento para cá, tá? Posicioná-la aqui, tá? Vou pegar as arruelas que vão ficar aqui. Então o que eu vou fazer? Vou encostar ele aqui no batente, ó. Encostei ele no batente. Vou descer aqui e vou fazer com que ela encaixe primeiro aqui no canal onde o parafuso passa, tá vendo? Eu fiz isso.
Não vou colocar a arruela ainda, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar a bandeja de baixo. Ó. Vou bater ela aqui, vou olhar por cima para que a bandeja de baixo esteja alinhada com a bandeja de cima. Base e a chapa de aquecimento, né? Fiz isso, tá alinhadinho? Eu venho aqui, travo, tá? Aí sim eu vou colocar as arruelas aqui, vou pegar o manípulo e vou instalar ele novamente, né? Quando você for instalar o manípulo, você vai usar só a força da sua mão para você apertar. Você não pode utilizar nenhum tipo de chave aqui. Se você utilizar a chave para apertar aqui, porque aqui é um sextavado, né? Se você utilizar a chave, o que pode acontecer? Ele pode ficar travado naquele parafuso de baixo, e aí quando você tentar rodar ele para tirar, vai ferir a chapa de alumínio lá dentro, pode estragar a chapa de alumínio, tá? Então aperta só com a mão mesmo. Pronto, olha, tá alinhado aqui. Agora eu só levanto a máquina e aperto os parafusos lá de baixo. E ela já está alinhada novamente.